Olá a todas, todos e todes. Eu sou Keké Bandeira, sou uma mulher negra de cabelo black power solto, tenho a pele esbranquiçada, estou vestindo um vestido de alça florido azul com alguns detalhes em verde. Estou muito feliz que você está assistindo do lado daí, está ouvindo, está lendo. E esse é o curso introdutório para a gente pensar a acessibilidade no audiovisual. Esse movimento ele é uma contrapartida num projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo Estadual, Fundação Cultural do Pará, Governo do Estado do Pará e Governo Federal, e que foi o curso de formação só para pessoas com deficiência no setor do audiovisual, que aconteceu em agosto desse ano, agora de 2024. E uma das contrapartidas é a gente fazer aqui esse módulo para pensar e discutir e compreender o que vem a ser a acessibilidade no audiovisual, de uma forma anticapacitista. Então, esse primeiro módulo, a gente vai pensar a pessoa com deficiência no audiovisual, né, pensando numa perspectiva anticapacitista. De vez em quando eu vou estar olhando para cá, porque eu estou com o computador e o slide aqui. Então, vamos nessa. Antes da gente pensar a importância da pessoa com deficiência no setor do audiovisual ou qualquer outro setor da sociedade, a gente tem que pensar a importância dessa identidade, né? Qual é a importância da pessoa com deficiência na sociedade, né? Pensar o que é a pessoa com deficiência, né? O que é a deficiência? Aí a gente vai esmiuçando cada conceito desse, né? Para a gente pensar o que é a deficiência, a gente tem que compreender como que os corpos e as mentes com deficiência são lidos na sociedade. E aí a gente tem duas perspectivas muito bem marcadas. A gente tem outras, mas eu quero trazer aqui duas perspectivas que são muito importantes para pensar o corpo com deficiência e como que elas reverberam na sociedade a partir dessa categoria de pensamento delas, né? Então vamos lá. A primeira perspectiva que eu quero trazer aqui, que foi uma perspectiva que é preponderante na sociedade, é a perspectiva médica, que a gente vai chamar aqui de modelo médico da deficiência, ou modelo biomédico da deficiência. Nesse modelo, que é a medicina que vai pensar e ler os corpos e as mentes com deficiência, a gente vai ter uma perspectiva de reabilitação. Então, quando a gente pensar na deficiência a partir da perspectiva médica, sempre vai ter essa ideia de reabilitar. Então, a medicina ela vai dizer sobre os corpos com deficiência que é preciso, de alguma forma, de conserto e levar esse corpo ao mais próximo possível de um corpo sem deficiência. Então, a medicina vai ler a pessoa que é cadeirante e vai tentar reabilitar de qualquer maneira para que ela volte a caminhar de uma forma normativa, né, do que se convenciona caminhar. Se alguém caminha de uma forma que não é convencional também, então a medicina ela sempre vai estar nesse sentido tratando. Então, a perspectiva da deficiência pela medicina é de tratamento, de reabilitação, né? Lembrando que, segundo o censo de 2010, 24% da população brasileira se declarou pessoa com deficiência, né? A gente está falando de um quantitativo de 45 milhões de pessoas. E aí eu quero ler aqui um conceitozinho sobre o que é o modelo biomédico, para a gente ter uma ideia mais até fechada sobre isso, né? Então, o modelo médico sobre o corpo com deficiência tinha a perspectiva de reabilitar os corpos incapacitados para a vida produtiva. A tentativa, nesta perspectiva, era de reabilitar ou tornar os corpos desviantes o mais próximo da normalidade, né? O corpo, nesse modelo, são corpos escritos sobre diagnósticos. Então, essa é uma outra palavra-chave, né? Diagnóstico. Precisa ser diagnosticado para ser tratado e, pensando nessa perspectiva, reabilitado / curado, né? Tem um autor que se chama Tiago França, que em 2013 ele escreveu um texto que ele fala que a deficiência pelo modelo médico é restringida ao cunho biológico, sendo esta a incapacidade física do corpo e essas incapacidades corporais ocasionam ao sujeito desvantagens. Então, a medicina vai ler o corpo com deficiência como um corpo em desvantagem, né? Então, a gente tem que pensar essas concepções, porque aí a gente vai entendendo como que o trajeto histórico desse pensamento ele acontece nas nossas vidas, né?
Então, a medicina olha para o corpo com deficiência, percebe o corpo com deficiência como um corpo desvantajoso frente ao corpo com não deficiência, né? Então, a partir dessa desvantagem, o que ela vai fazer? Reabilitar, produzir tecnologia para que os corpos sejam mais próximos possíveis desses corpos sem deficiência. Essa é uma perspectiva. É óbvio que não tem só essa perspectiva de cunho negativo, né? A medicina também é importante para as pessoas com deficiência e sem, da mesma forma, né? Não é retirando a importância da ideia da medicina, da ideia de ir e de cura, né? A mesma importância que a medicina tem para as pessoas com deficiência, tem para sem. O que a gente vai fazer a crítica a esse modelo é impor os limites, até que ponto a medicina ela é capaz de fazer uma leitura sensata do corpo com deficiência, que possam gerar mesmo outras concepções sobre a gente, né? E aí, em contrapartida disso, né, de um outro lado, a gente tem o modelo social da deficiência, que é o modelo sociológico da deficiência, né? Que enquanto o modelo médico ele vai dizer que o corpo com deficiência é uma desvantagem, o modelo social vai dizer o corpo com deficiência ele tem uma relação com a sociedade e desta relação da sociedade que a gente tem a desvantagem. Então, não é o corpo com deficiência no modelo social que produz as desvantagens, e sim a sociedade. Então, vamos pensar aqui nas nossas produções audiovisuais. Pela perspectiva do modelo social, essas desvantagens dessa relação do corpo com a sociedade existe quando os nossos filmes não têm libras, quando os nossos filmes não têm legenda, quando os nossos filmes não têm pessoas técnicas trabalhando. Então, é essa relação que vai produzir a desvantagem, e não o fato de uma pessoa ser cadeirante, de uma pessoa ser surda, uma pessoa ser cega, entre outros. Não é o corpo que produz as desvantagens, mas sim a relação desse corpo com a sociedade em uma sociedade capacitista. E aí a gente vai ver mais lá para frente o conceitual que é capacitismo, né? Então, o modelo social é uma leitura social da relação do corpo e sociedade. Nessa concepção, a corporeidade humana é um fenômeno social e cultural. Apontar essa perspectiva de leitura é compreender que o corpo não é um fato dado, mas construído. Então, essa concepção vai dizer, o corpo com deficiência, ele é um corpo, os corpos na sociedade, a partir desse modelo, são corpos construídos. Assim como a Simone de Beauvoir disse lá, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, a gente pode pensar a deficiência também a partir dessa perspectiva, que as desvantagens por uma pessoa ser cega, uma desvantagem por uma pessoa ser surda, não vem do corpo em si ou do fato de não ser vidente, mas sim pelo fato dessa relação de corpo com sociedade ser construída através das relações de poder, de forma que pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, pessoas que têm alguma deficiência ficam em desvantagem, porque a gente não está nas relações de poder de construção social mesmo, né? Então, percebam que pelo modelo social da deficiência, a gente torna mais complexo pensar o que é um corpo com deficiência, o que é a identidade da deficiência, né? Nossas sociedades ocidentais construíram sobre o corpo com deficiência o estigma, que são referências de atributos depreciativos, né? Esse conceito de estigma do Steve Goffman, de 1981, ele vai dizer que a construção de estereótipos, e essa construção se dá em diversas maneiras, e produzir imagens com estereótipos é uma forma também de construir esses estigmas. Então, quando a gente pensa o corpo com deficiência no audiovisual, a gente tem sempre que se questionar quais imagens a gente está representando a deficiência. Não só na imagem da câmera, mas também como por trás das câmeras, enquanto telespectadores. O que a gente tem gerenciado sobre essas imagens, sobre essas narrativas da deficiência que tem circulado, né? Então, quando a gente pensar no audiovisual, nas relações da imagem e da deficiência, a gente pensar o quanto que se produziu de imagem até hoje nos filmes, nas novelas, nas fotografias, nos cartazes de divulgações, de publicidades, o quanto que se construiu de estigma da deficiência sobre isso, né?
não tão distante, a gente pode pensar em qualquer novela de grande circulação, em que a deficiência ela é utilizada para transformar o caráter das pessoas. Alguém era muito mal, sofreu um acidente, se tornou uma pessoa com deficiência, e de lá, por causa da deficiência, se tornou uma pessoa extremamente boa. Ou alguém sofre muito com a deficiência e sempre é muito boa. Então, é como se retirasse a humanidade das pessoas com deficiência nessas relações de imagem, né? Por isso que é importante que nós, pessoas com deficiência, que somos produtores de audiovisual, que a gente entre nesse círculo de relação de poder de produção de imagem. Então, aí a gente vai poder produzir imagens sobre nós mesmos, e dizer como nós queremos ser representados e representadas e representados, né? Então, esse modelo social da deficiência, ele não surge do nada e nem surge a partir de um movimento de pessoas sem deficiência. O que eu quero reiterar aqui é o protagonismo das pessoas com deficiência nessa construção política. Então, a gente tem um movimento político da deficiência que, sobretudo dos anos de 1960 para cá, vem pensando esse modelo social e vem reverberando em leis, em códigos linguísticos, pensando de outras maneiras mesmo a relação da pessoa com deficiência. Então, em 1960, um sociólogo, Paul Hunt, o nome dele, ele criou essa ideia de modelo social, né? Ele era uma pessoa cadeirante, né? Uma pessoa com deficiência física, e ele trabalhava e o trabalho dele era menos remunerado do que pessoas sem deficiência entregando o mesmo produto. Então aí ele pensava, porque o meu trabalho vale menos a partir do meu corpo, do que eu sou, da identidade da deficiência. E aí ele desenvolve esse movimento, começa a desenvolver esse pensamento social sobre a deficiência, né? Tá, então a gente já viu que existem esses dois modelos preponderantes, né? O modelo médico, que vai legislar sobre esse cunho da autoridade da doença ou da autoridade do limite, e esse modelo social, que vai legislar sobre essa relação desse sujeito com a sociedade, né? Dentro disso também, a gente tem as relações linguísticas, né? Como que a gente nomeia as coisas, né? Como que fala o correto para a gente compreender o que é a deficiência. Então, muitos termos que antes eram utilizados de forma pejorativa, de forma estigmatizada, foram pensados criticamente, foram retirados, né? Então, o correto de falar é pessoa com deficiência, né? Para se atribuir a uma categoria genérica da deficiência, né? E aí, quando a gente for pensar deficiências visuais, tem a pessoa cega, tem a pessoa de baixa visão, e outras denominações. Quando a gente for pensar a deficiência auditiva, tem pessoas surdas. Quando a gente for pensar as deficiências físicas, o interessante aqui que eu proponho para a gente pensar é que cada uma dessas deficiências, vamos dizer assim, dessas categorias de deficiência, eles têm seus modelos políticos que pensam politicamente sobre as deficiências dele. Então, é bastante complexo. Eu resumi aqui tudo em pequenas siglas, mas compreender que o movimento das pessoas surdas e ensurdecidas é um movimento extremamente politizado, das pessoas cegas com baixa visão também, das pessoas com deficiência física, que até algum momento eles têm muita autonomia, né? A gente tem muita autonomia para pensar essas deficiências de forma dessas categorias mais isoladas, porque a experiência da deficiência ainda tem isso, né? No sentido de complexidade, né? Se você for falar pessoas com deficiência, mas embarca em várias pessoas, em vários tipos de deficiência, com várias experiências da deficiência, né? Eu sou uma mulher com deficiência física, que nasci com deficiência física, mas até muito pouco tempo sabia muito pouco, muitíssimo pouco mesmo, do mundo da deficiência visual, por exemplo, né? Então, para a gente compreender que tem essas duas perspectivas, a perspectiva médica e a perspectiva social. Existem esses dois modelos, que são perspectivas de leitura da deficiência, e que o modelo médico, que é também um modelo ainda muito vigente até hoje, vai fazer essa leitura de reabilitação dos corpos com deficiência. E o modelo sociológico, social, ele vai dizer que a sociedade que as dificuldades ou as subalternidades
essa categoria de opressão que se chama capacitismo que a gente vivencia, ela se dá nessa relação do corpo com a sociedade, não do corpo, né? Do corpo em si. Então, retira a problemática que foi colocada lá nesse modelo médico do corpo retira essa perspectiva de que o corpo é um problema e passa a dizer que há na sociedade problemas estruturais e problemas de relação de poder da qual não compreende a pessoa com deficiência nessa relação da cidade mesmo, né? Da cidade e da sociedade. Mas então o que a gente precisa depois disso compreender de fato? O que é capacitismo? Quais são os conceitos? Quem está estudando? Quem está escrevendo sobre isso? E o que é de fato, né, essa categoria de opressão? Então, o capacitismo é uma categoria de opressão que pessoas com deficiências sofrem por serem pessoas com deficiência na sociedade. Né? Então, a Anaí Mello, como eu já disse anteriormente, que é uma dos meus referenciais teóricos, ela vai dizer que capacitismo é o termo que conceitua o sistema de opressão marcado por uma postura preconceituosa. É uma categoria que define como as pessoas com deficiências são tratadas de modo generalizado como incapazes de produzir, de trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar, de sentir desejo, de ser desejada, de ter relações sexuais, entre outros. Outro autor também que eu uso é o Mário Toboso, que ele vai falar da produção de um corpo normativo. Então, a nossa sociedade ela estabelece que há uma norma de corpo. Desculpa. Uma norma de corpo, por exemplo, para o andar. Existe uma forma correta, segundo essa norma de corpo, de andar. E tudo que é desviante a isso deve tentar se enquadrar. Então, é essa relação de dever tentar se enquadrar numa norma de corpo que gera o capacitismo também, né? Então, esse corpo normativo forja a norma corporal e coloca pessoas com deficiência como quase humanos, produzindo um discurso de dominação e poder, que engessa as capacidades normativas como única alternativa viável de vida. Esse termo capacitismo, né, esse conceito, ele também vai falar das relações de poder. É um conceito bem amplo, que a gente pode pensar ele por uma perspectiva estrutural, por uma perspectiva governamental, mas também por uma perspectiva nas nossas miudezas, né, nas nossas ações diárias e nas nossas relações cotidianas. Adriana Dias, que é uma intelectual brasileira também, ela não é uma pessoa com deficiência, mas ela é uma intelectual que também tem contribuído muito para os discursos. Ela vai falar que capacitismo é a concepção presente no social que lê as pessoas com deficiência como não iguais. A deficiência, para o capacitista, é o estado diminuído do ser humano. Esse conceito, inclusive, é o que eu mais tenho utilizado, porque eu compreendo que é o que na essência, determina o que é o capacitismo de fato. É essa relação de que pessoas sem deficiência, ao encontrarem pessoas com deficiência, tendem a percebê-las como diminuídas, né? E porque isso se dá nas relações dos setores culturais, né? Como que a gente vai criar representações que não permitam que essa ideia de que a deficiência é uma diminuição, como que a gente vai produzir essas imagens e essas narrativas sem que o corpo com deficiência seja percebido e lido como uma experiência diminuída de vida, né? Então, isso vai desde a gente pensar que, como foi instituído socialmente, olhar para uma pessoa cadeirante e achar que ela é coitada, ou achar que ela vive uma vida menor de uma pessoa que não é cadeirante. E por aí vai, né? Independente da deficiência. Por muito tempo, houve a hegemonia do discurso médico. E o discurso médico também ele entra nesse rol de substanciar mesmo esse conceito de capacitismo, por muitas vezes, porque nessa tentativa de reabilitação, você hierarquiza os corpos, né? Então, o que é reabilitar? É tornar algo que está inferior a uma norma, né? Então, esse caminho entre um corpo defeituoso para um corpo normal, né? Então, esse discurso foi um discurso que perpetuou por muito tempo na lei, que reverberou em outras áreas da sociedade e reverbera até hoje. Mas o discurso, essa perspectiva sociológica,
ela tem ganhado muita força, né? Porque ela vai pensar o capacitismo de forma crítica, de forma de pensar se as pessoas com deficiência não têm acesso aos filmes, às produções fílmicas, às produções culturais, isso não é um problema do corpo, é um problema da sociedade. E aí é um problema do produtor e da produtora e pensar uma política pública, né, que pense também a gente como intelectuais dessas áreas, né? É importante também um outro conceito que são de barreiras, para estabelecer melhor o que é o capacitismo, né? Então, as barreiras são elas que são as geradoras dessas situações de capacitismo, né? A partir do momento que você não legenda o seu filme, que você não coloca uma libra, você cria uma barreira de comunicação e faz com que uma parcela significativa das pessoas não tenham acesso aos seus produtos fílmicos, por exemplo, né? Isso é uma forma de capacitismo, porque é uma forma de afastamento, de diminuição da experiência. Então, você coloca o seu filme já apartando uma parte significativa da sociedade. E muito, muito mais profundo que isso até, né? De pensar a pessoa com deficiência não só como telespectador ou telespectadora, mas pensar a pessoa com deficiência como também produtor intelectual do discurso das relações de poder, porque aí também dá essa guinada conceitual da gente pensar a deficiência também como tirar essa desregularidade, né, que foi posto com essa ideia de normal e anormal. E aí, a partir disso, né, a partir do que a gente sabe, o que é o modelo médico, o que é o modelo sociológico e o que é capacitismo, eu chamo vocês a fazer essa reflexão sobre o poder, a representação e as imagens, né? Sobre qual a nossa responsabilidade, e aí eu digo a mim enquanto produtora com deficiência, mas também você que é um produtor sem deficiência, mas que tem a responsabilidade realmente de construir um mundo mais igual, de que relações de imagem a gente está trabalhando e a gente está produzindo, né? Stuart Hall, ele vai dizer que o real é uma construção do social e é sobre a política das imagens uma disputa de sentido, permeado pela noção de poder. Nesse sentido, esses efeitos na sociedade dessas relações de imagem que se criam em torno da deficiência é uma relação de disputa, e de disputa de poder, e de disputa de narrativas, né? Há muito pouco tempo atrás, se a gente for pensar 20 anos atrás, as próprias campanhas publicitárias governamentais pró-vacinação utilizavam o corpo com deficiência como um estigmatizado, como um emblema de medo. Tipo, vacine seu filho para ele não se tornar uma pessoa. E aí sempre estampava os nossos corpos e nossos rostos como essa característica do medo, né? E isso é uma relação de construção da imagem. A partir do momento que pessoas como eu conseguem ligar uma câmera e conseguem narrar suas histórias e conseguem narrar as nossas experiências de relação de corpo, a gente começa também a colocar no mundo das imagens outras relações de poder. E é justamente sobre isso que a gente tem que pensar, a partir do modelo médico, a partir do modelo social, compreendendo o que é o capacitismo, pensar as acessibilidades fílmicas como também relação de poder, né? Como que, ao fazer o meu filme chegar a mais pessoas, colocando recursos de acessibilidade, como libras, como legenda, como que a gente também vai fazer que pessoas se sintam pertencentes às narrativas que a gente está contando. Porque pessoas com deficiência são atravessadas também de outras identidades. A gente é atravessado por identidade de raça, gênero, sexualidade. Então, outros atravessamentos também nos pertencem, né? Pensando essa relação, essas novas relações de imagem e de sentido que a gente tem produzido, se a gente pensar que foi uma experiência que a gente teve com o curso de formação, que foi o que gerou esse conteúdo aqui na internet. A gente fez um curso de formação aqui no Baixo Amazonas, em Santarém do Pará, só para as pessoas com deficiência, nas suas mais diversas deficiências, para que a gente pudesse entrar nesse setor da indústria criativa e pensar esse setor da indústria criativa de outras formas, outras maneiras. E aí eu estava falando da relação da disputa das imagens, pensar outras relações de produções de imagem, né? Então, 30% das pessoas que se inscreveram no curso eram de pessoas cegas. E as pessoas cegas produziram imagens, né? Então,
é sobre essas outras relações de imagem das pessoas cegas produzindo seus filmes, das pessoas surdas produzindo seus filmes, das pessoas com deficiência no geral produzindo seus filmes. Que imagens são essas que vão contar histórias que antes eram terceirizadas, né? Então a gente sempre foi o outro. É uma guinada conceitual também da gente passar a pertencer da câmera, passar também a ser um recurso de acessibilidade a partir do momento em que ela se torna também um recurso que pode contar nossas histórias, através das nossas perspectivas, acirrando essas disputas de relações, né? De relações de poder. Então, agora a gente entra para o campo também, para esse jogo dessas relações, dessas imagens. E aí na oficina a gente teve como produto final 3 filmes que eles produziram. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo os filmes para que vocês possam assistir. E foi formado 3 grupos e aí eles produziram esses filmes. E esses filmes, eles já têm uma perspectiva do corpo, né? Não necessariamente como o assunto, o tema, mas o modo em que foi filmado, o modo que foi enquadrado, a técnica que foi utilizada. E é sobre isso também, né? Pensar o anticapacitismo dentro do cinema é pensar como que a câmera, no que a câmera se transforma nessa relação, imbricada nessa relação de corpo e sociedade, do corpo com deficiência, né? Por mais que o assunto do filme não seja a deficiência ou não seja correlacionado à acessibilidade ou deficiência, mas como que um cineasta com deficiência, um produtor de audiovisual com deficiência vai produzir seus filmes e suas imagens, né? Que relação de imagens são essas? Então, o que se tensiona também é isso. E trazer também para cá, o que foi também um aprendizado durante a formação, é essa questão das pessoas cegas, né, produzindo seus filmes com baixa visão, das pessoas surdas. E aí a gente encontrou a Escola de Fotógrafos Cegos, que eu vou também deixar o link aqui embaixo, para que vocês possam assistir, que são produtos fílmicos e produtos fotográficos de pessoas cegas que falam sobre essa relação também. E aí, pensar a nossa responsabilidade a partir de todo esse entendimento conceitual, de que agora produzir acessibilidade para os filmes não é só produzir uma libras para o filme ou uma legenda, né? Então, que a gente tem uma responsabilidade de perspectiva de mundo mesmo, né? Um pacto político de compreender que outros corpos e outras mentes existem, que essa existência, ela parte também de pensar essas pessoas produzindo, né, no setor cultural. É uma coisa bastante interessante isso, porque a gente que é pessoa com deficiência, muitas vezes fica isolado do mundo. E é na cultura que se tem essa relação de entendimento do eu, né? Então, muitas pessoas com deficiência se descobrem quem são, como são e por que são no mundo a partir da cultura. Então, a cultura, ela tem esse papel fundamental da gente se pensar, né? Até porque muitas vezes é um movimento solitário, né? A poesia, a fotografia, no geral, é um momento também de introspecção. Então, muitos de nós se descobrem gente a partir dessa cultura, né? Mas o que acontece é que a gente não consegue chegar nos lugares, às vezes a gente não consegue entrar nesse jogo das relações de poder, de recursos. Por isso também que aconteceu a formação, né? Para que a gente pudesse, a partir de agora, ter um conhecimento técnico sobre o assunto e poder embarcar em outras histórias, sobre outras coisas, mas que a gente também seja pertencente. Então, esse foi o primeiro momento da gente entender quais são esses conceitos, o porquê que é importante a produção fílmica de pessoas com deficiência, o porquê que é importante a câmera, pertencer à câmera ao mundo das imagens, nessas relações de produzir as imagens. E aí eu vou deixar também uma listinha aqui de texto para se vocês quiserem se aprofundar no assunto. Esse é o nosso primeiro módulo e já a gente vai ter o nosso segundo módulo, hein? É isso aí. Aguardo vocês. Tchau, tchau.